Bom dia, alunos. Eu sou o Dr. Epifânio e na experiência de hoje a gente vai falar sobre a titulação. A titulação é uma técnica da química que consiste em determinar a concentração desconhecida de uma substância a partir de uma concentração já conhecida. Então, por exemplo, aqui na nossa mesa a gente tem uma solução hidróxido de sódio 0,25 mol por litro, ou seja, uma substância cuja concentração já é conhecida. E a partir dela a gente consegue determinar a concentração do ácido acético presente no vinagre, que vai ser a concentração desconhecida. E bom, como é que a gente vai fazer tudo isso? Primeiro a gente tem que montar a aparelhagem da titulação. Aqui a gente tem uma bureta, e a bureta agarra o suporte universal e a base. E bom, como é que vai funcionar? Então, a gente vai pegar 5 ml desse vinagre e vai pôr na proveta. Ó, a proveta tem essa medida, tá graduada, e a gente põe 5 ml de vinagre aqui. Bom, e aí a gente vai pôr 5 ml no Erlenmeyer. Bom, e aí a gente também vai precisar de um indicador, que no caso vai ser a fenolftalina. Porque quando a gente estiver fazendo a titulação, vai chegar uma hora em que a solução, depois eu vou explicar melhor isso, que a solução Erlenmeyer vai mudar de cor, é o que a gente chama de ponto estequiométrico ou ponto de viragem. Mal vai mostrar quando a reação acabou, e que a gente vai poder parar de titular. Bom, então vai ser importante, depois a gente vai falar de novo dele, então vamos abrir aqui e vamos precisar de 5 ml. Não, 5 ml não, desculpa, aliás, 5 gotas. Aí, bom. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, agora vamos fechar aqui. Vamos dar uma agitada no Erlenmeyer. E agora, o que a gente vai pôr na bureta? Que é isso daqui. A gente vai pôr a nossa solução de hidróxido de sódio 0,25 mol por litro. Aí a gente abre e vai pôr... o nome desse equipamento é um balão volumétrico. Bom, vamos pôr aqui. Mas antes, a gente vai ter que fazer uma outra coisa antes. Ó, vamos pôr... Bom, aqui já tá bom, mas ó, na titulação, o que a gente vai precisar usar? A gente vai usar ao nosso favor, é que a bureta ela também é graduada em medidas de volume. Então, quando a gente for titular, a gente vai precisar observar qual foi o volume deslocado, que a gente vai gastar um pouquinho desse hidróxido de sódio na reação com o ácido acético. Vamos pôr o líquido, vamos situar ele num nível em que o volume é um número inteiro. Porque ó, tem aqui 28, 29, 30, 31... E, por exemplo, entre o 30 e o 31, a gente tem outras 10 divisões. São as divisões de volume. Bom, então a gente vai regular aqui. E aí, ó, a gente vai abrindo essa torneirinha da bureta e a gente vai deixando... O que vai acontecendo nesse processo? Vão caindo umas gotinhas. Aí, ó, a gente deixa cair mais algumas. E se você observar aqui, a gente consegue ver que o líquido está na altura 33, ou seja, já está num número inteiro. E ele também, o líquido, como ele tem água, ele vai interagir com as paredes da bureta. Então, como ele vai interagir, não vai ficar reto, vai ficar num formato bem parabólico. E nesse formato parabólico vai ter o vértice, que é esse ponto mínimo. E para estar, por exemplo, no nível aqui 33, esse vértice tem que encontrar o 33. Bom, agora que já está regulado, aqui 33 a gente pode começar a nossa titulação. Aqui está o nosso ácido etanóico, com o nosso indicador a fenolftaleína, e aqui está o hidróxido de sódio. E agora a gente vai começar a titulação oficialmente. O importante é a gente ir agitando enquanto as gotas caem, porque o hidróxido de sódio que vai caindo da bureta, para que ele vai reagindo com todo o ácido etanóico aqui presente no Erlenmeyer. E a gente vai parar de titular, a gente vai fechar a torneirinha quando a solução aqui mudar de cor. Bom, gente, então provavelmente, ó, já dá, ó, mudou a cor já. Sim. Bom, e acabou a titulação porque, ó, antes ela tava bem transparente a nossa solução, e aí a gente põe uma gotinha já de NaOH e ela fica rosa, porque ela, fenolftaleína, em meio básico, adquire essa coloração. Então o que isso indica?
Quer dizer que a gente foi pondo bastante hidróxido de sódio e quando a gente foi agitando, ele vai reagindo com todo o ácido etanóico aqui presente. Chega uma hora em que todo o ácido já é consumido e a base vai começar a ficar em excesso. Essa base em excesso torna o meio básico e, consequentemente, a fenolftaleína fica rosa. Bom, então, ó, se vocês observarem, aqui o nível estava 33 e a gente foi titulando e parou, mudou a coloração no 47, ou seja, a gente gastou 14 ml da solução 0,25 mol por litro de hidróxido de sódio. E aí a gente pode depois fazer umas contas, usar a equação química, relacionar todas as quantidades em mol dos dois reagentes e a gente pode achar a concentração do ácido etanóico presente no vinagre. Mas esse trabalho eu vou deixar para o meu amigo Beto Bridges, porque eu vou deixar vocês com eles para ele explicar essa parte mais das contas. E é isso, gente. Obrigado por assistirem aqui ao experimento e até a próxima. Bom, obrigado, Dr. Epifânio, pelo experimento. E olá, alunos. E agora, então, a minha missão é mostrar para vocês a concentração de ácido acético naquele vinagre. E a gente também não só vai determinar a concentração mol por litro do ácido etanóico, do ácido acético, como também a gente vai determinar a porcentagem em massa desse ácido no vinagre. A primeira coisa que a gente tem que ver é que, bom, a solução tinha concentração 0,25 mol por litro. Então a gente tem 0,25 mol de hidróxido de sódio em 1000 ml de solução. Então quantos mol de hidróxido de sódio a gente vai ter em 14 ml, que é o volume gasto na titulação? Bom, fazendo essa regra de 3 aqui, fazendo todas essas contas, a gente descobre que a gente gastou 3,5 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Bom, então vamos ficar com essa quantidade. E agora, vamos ver a reação química. Ó, o ácido etanóico, a fórmula estrutural está apresentada aqui, e note que ele é um ácido monocarboxílico, ou seja, ele tem uma carboxila. Se ele tem uma carboxila, então ele vai liberar um H+. Bom, o ácido libera um H+. A base, que é o hidróxido de sódio, libera um OH-. Então, a estequiometria da reação vai ser de 1:1. Então, 1 mol de ácido, no caso o ácido etanóico, vai reagir com 1 mol de base, nesse caso o hidróxido de sódio. Bom, então se é 1:1, então 3,5 vezes 10 a menos 3 mol de base, que é o que a gente gastou na titulação, vai consumir quantos? Vai reagir com quantos mol de ácido acético? 3,5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido acético também, porque a reação é 1:1. Bom, mas esses 3, agora uma outra regra de 3. Esses 3,5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido acético estavam presentes em 5 ml de solução. Então, em 5 ml, a gente tem, de vinagre, aliás, a gente tem 3,5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido acético. Então, quantos mols Y a gente vai ter em 1000 ml, que é 1 litro? Fazendo as contas, a gente descobre que a gente tem 0,7 mol. Então, a concentração de ácido etanóico no vinagre é 0,7 mol por litro. Então, a gente já cumpriu um dos objetivos, que é determinar a concentração mol por litro do ácido etanóico. Bom, mas agora uma outra coisa. Se você olhar o vinagre, ele às vezes apresenta uma porcentagem, 4%, 3%, 3,5%. O que essa porcentagem significa? É a porcentagem em massa de ácido etanóico presente no vinagre, em 1 litro de vinagre. Bom, então vamos ver qual é a massa de vinagre, então, em 1 litro. É 0,7 mol por litro, tá? Então, vamos pegar a massa molar do ácido acético. Em 1 mol de ácido acético, a gente tem 60,05 gramas. Então, em 0,7 mol, a gente vai ter quanto? A gente vai ter uma quantidade Z. Fazendo as contas, fazendo essa regra de 3, você descobre que Z é aproximadamente 42 gramas. Então, a gente tem 42 gramas de ácido etanóico em 1 litro de vinagre. Bom, mas a gente quer a porcentagem em massa. Então, mas a gente tem 1 litro de vinagre. Quanto em massa é 1 litro de vinagre? Como é que a gente pode achar a massa de 1 litro de vinagre? A gente precisa da densidade, porque a densidade é uma grandeza que relaciona a massa com o volume. A gente sabe o volume de vinagre, que é 1 litro, e a densidade a gente pesquisou, e o dado que a gente viu era de que é 1,10 gramas, 1,1 grama aproximadamente. Então, mais uma regra de 3. Então, 1,1 é 1,1 grama por ml. Então, em 1 ml de vinagre, a gente tem 1,1 gramas. Então, quanto de vinagre, qual é a massa de vinagre em 1000 ml? Fazendo mais essa regra de 3, a gente descobre que 1 litro de vinagre tem a massa de 1.100 gramas. Bom,
Então, em 1.100 gramas de vinagre, ou seja, 1 litro, a gente tem 42 gramas de ácido. Bom, agora a gente pode achar a porcentagem. 1.100 gramas está para 100%, mais uma regra de 3. 1.100 gramas corresponde a 100%, assim como 42 gramas corresponde a uma quantidade W. Você fazendo a conta, a gente descobre que W é aproximadamente 3,8%, o que realmente condiz com o que a gente geralmente vê no rótulo, que é próximo de 4%. Então, a gente determinou a concentração de ácido, 0,7 mol por litro, e também a gente viu a porcentagem de ácido numa amostra de 1 litro de vinagre. Bom, então é isso, gente. Obrigado por assistirem o vídeo, por assistirem até o final. E eu também vou fazer uma outra videoaula com a resolução de um exercício da FUVEST também sobre titulação. Então, se vocês quiserem conferir lá depois, é isso. Então, obrigado e até a próxima.